Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em 2 Coríntios, de capítulo 4, de verso 1 a 9, aonde o nosso bom Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que faz, Ele é aquele que mostra e é aquele que diz. A palavra do Senhor aberta, é Deus falando, é Deus se comunicando com os seus. E aqui a palavra o Senhor, nosso bom Deus, usou o apóstolo Paulo para ministrar esta palavra, para dizer aos seus que aqueles que a palavra sempre se fez presente para toda a humanidade, mas para aqueles que não, que aqueles que estão com os olhos fechados, o coração fechado, os ouvidos tapados, para a palavra nunca se fez presente, a palavra está oculta, mas oculta para esses que não querem ouvir, para esses que não querem seguir, para esses que ainda estão dormindo. Mas a palavra fala que desperta aquele que está dormindo, porque Jesus está vindo. Então vamos se posicionar como filhos que têm sede e fome da palavra e que venham viver a palavra. Então aqui no verso 3 de 2 Coríntios, a palavra nos fala desta forma. Se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aqueles que está se perdendo. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Nós não vamos de um lado para outro pregarmos a palavra mesmo, mas Cristo Jesus como Senhor, tudo o quanto dizemos de nós mesmos é que somos escravos de vocês, causa daquilo que Jesus fez por nós, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender que é o brilho de sua glória que se vê no rosto de Cristo, de Jesus Cristo. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, o nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder do glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abatidos. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados e queridos irmãos, a palavra que nos fala que a palavra só se fez oculto para aqueles que estão de olhos fechados, de ouvidos tapados e de coração endurecido para a palavra. Mas a palavra do Senhor, a palavra foi a vida toda anunciada, a palavra foi toda a vida pregada.
Sabemos que ainda a palavra ainda não atingiu a tudo e a todos. Por isso ainda está a causa de nós ainda estarmos aqui, por esse mundo ainda se fazer presente, porque Jesus está vindo. E quando ele vir, ele levará a sua igreja. Glórias a Deus, porque ele ainda se faz muitos dos seus querendo ouvir a palavra, querendo levar a palavra, fazer prevalecer a palavra ser anunciada como Jesus quer. Nosso Deus Todo-Poderoso, juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, Ele nos convida todos os dias. Ide e pregai a palavra para aqueles que o querem. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. E aqui que a palavra seja propagada o tempo todo e que o Senhor venha ter misericórdia de todos nós. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, a palavra aqui está nos dizendo que é para que a gente venha ficar de coração aberto, de olhos abertos e de ouvidos abertos para a palavra, que essa palavra venha e se faça presente todos os dias nas nossas vidas. Que a gente venha ter fome da palavra e sede da palavra e que a gente venha viver a palavra. Glórias a Deus. Então, esta foi a direção que o Senhor nos deu, que a palavra está para todos, que a palavra está para aqueles que têm fome e para aqueles que têm sede, e também para aqueles que ainda que dormem. O Senhor não vai deixar de anunciar a palavra vai ser sim anunciada o tempo todo, até quando o Espírito Santo de Deus venha convencer a sua humanidade, que a palavra do Senhor venha tocar em cada um daqueles que ainda dormem. Glórias a Deus. E que toda a sua humanidade seja tocada pela tua palavra. Glórias a Deus. Aqui não é missionária, não é pastor, não é discipulados que fala, mas é a palavra do Senhor que deixa bem claro para aqueles que querem. E também a palavra continuará sendo pregada, anunciada para aqueles ainda que dormem, porque o Senhor tem propósito na vida dos seus. Glórias a Deus. Eu vou orar, meus irmãos, para que o nosso bom Deus Todo-Poderoso venha fazer prevalecer todos os dias o nome dele, que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. E para que o Espírito Santo venha acordar aqueles que dormem, porque não somos nós que convencemos, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. E para isso o Espírito Santo de Deus quer despertar aqueles que dormem e também ele quer fortalecer aqueles que já estão vivendo a palavra, que já estão vivendo e levando e também estando ali em obediência da palavra. Glórias a Deus. Louvado seja a Jesus Cristo. Eu vou orar para que o nosso bom Deus Todo-Poderoso venha acordar aqueles que dormem. Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, esta foi a tua palavra, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Aqui a palavra nos fala, Senhor, no verso 3, que a palavra sempre se fez presente, Pai. A sua palavra sempre sempre foi propagada, anunciada, Pai. Mas para aqueles que ainda dormem, Senhor, para aqueles que dormem, a palavra nunca se fez presente, Jesus. Oh, Pai, nós não temos capacidade, o poder só está na mão do Senhor. Só o Espírito Santo que tem esse poder, Pai. E glórias a Deus por isso, de convencer e de abrir e despertar os olhos daquele que dorme, Pai. Vem, Senhor, com teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, despertar aqueles, Pai. Desperta, Senhor, aqueles que dormem, Jesus, porque maior é o Senhor e que eles venham ser alimentados, que eles venham não só acordar, mas que eles venham ser alimentados, para que a sua palavra se faça presente na vida desses que estão na escuridão, que ainda estão em cativos, ó Pai. Ó Senhor, a nossa oração é para que o Senhor venha fazer este trabalho, Senhor, para que o Senhor venha acordar e despertar. E também, Senhor, que o Senhor nos dê força e coragem para aqueles que já estão na luz, Pai.
aqueles que já estão se alimentando, bebendo e se alimentando da tua palavra, Senhor, que se faça presente todos os dias, nos fortaleça, Pai, porque só o Senhor que desperta e só o Senhor que nos sustenta. O Senhor que desperta aqueles que dormem e sustenta aqueles que já estão, Pai, já estão caminhando lado a lado, de mão dadas com o Senhor, Pai. Oh Pai, tem misericórdia, como diz aqui na palavra, tem misericórdia de todos nós, porque nós somos filhos, filhos que dependemos totalmente, exclusivamente do Senhor. E o Senhor conhece cada pequenez de cada filho, meu Deus, conhece a particularidade de cada um, Senhor. Vem, Pai, nos fortalecer, vem, Pai, nos capacitar, vem, Pai, nos encorajar para que a gente esteja firme e forte na tua palavra e levantar os nossos irmãos que dormem, Pai. Oh, Paizinho, nos dá esta força, meu Pai, nos fortalece cada vez mais para que a sua palavra seja anunciada, para que a sua palavra seja pregada, Pai, e chegue a muitos que estão dormindo, Deus. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos, pela vida de toda a sua humanidade, Pai. Oh, Pai, que essa palavra venha a cada coração de cada um, meu Deus, que aqui estão assistindo, estão se alimentando, que se faça, meu Deus, se faça o ID, meu Pai, que essa palavra seja anunciada aos seus familiares, aos seus amigos, seja compartilhada com toda a sua humanidade, porque há muitos que ainda que dormem, Pai. Não sou eu que estou falando, mas é a sua palavra, Deus. Oh, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, venha com a sua misericórdia para cada um. Só o Senhor tem o poder e a capacidade de mudar e transformar, e acordar e despertar, e também alimentar aqueles que já estão de mãos dadas com o Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra, meus irmãos, venha ser, que a gente venha compartilhar com os nossos amigos, com os nossos familiares, para que essa palavra venha se fazer presente na vida de toda a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo, para todos os nossos irmãos, que para isso o Senhor tem nos dado esta missão. Glórias a Deus, fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. Amém.